Olá, pessoal! Hoje eu vou tentar algo diferente aqui com vocês. Nós vamos fazer uma correção comentada do último exercício de história. Aí o conteúdo era Vargas, tá bom? Aí tá a atividade número 1, a atividade Enem. E ela tá perguntando aí... Tá falando sobre a questão do trabalhismo, né? Com o governo Vargas. Então vamos ler a pergunta aí para melhor entendimento. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias, a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizado. Então, nós temos aí a opção A pelas benesses sociais do getulismo, por um diálogo democraticamente constituído, por uma legislação construída consensualmente, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, o que nós vamos entender? Quando a gente estuda a Era Vargas, nós vamos perceber aí o governo de Vargas, ele tinha uma tendência ditatorial e tudo para o Estado. Tá? Então, nós vamos perceber aí essa questão, então, o Estado comandava todas as organizações e regia tudo que acontecia. Então, as organizações operárias aí, elas foram enquadradas pelo Estado. Então, a resposta certa é a letra E, né? Então, a vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, os direitos, eles eram regidos, eles eram organizados, eles eram escritos, eles eram comandados pelo Estado. Então, assim, não tinha, vamos supor, um movimento trabalhista que pudesse organizar essas leis trabalhistas. Então, houve essa vinculação de direitos trabalhistas à tutela aí do Estado, tá bom? Isso no período Vargas. Depois nós temos aqui um período onde integralistas e comunistas eles se enfrentaram, né, nos anos 30, e esse enfrentamento ele se deu por quase todo o governo Vargas. Nós vamos ver também a intentona comunista, vários comunistas, várias pessoas, a extinção do Partido Comunista, né, no Brasil nesse período. Depois o exílio, muitas pessoas foram enviadas ao exílio durante esse período também. Os comunistas, né, eles não eram aceitos, então, pelo governo Vargas. Então, integralistas e comunistas, eles se enfrentaram. Do lado integralista, nós vamos ver o que eles defendiam. O conservadorismo, família, tradição ao país, igreja católica. E os comunistas apelavam, então, para parte revolucionária, luta de classes, crítica à religião, preconceito, a emancipação nacional, né? Por exemplo, reforma agrária, uma das emancipações nacional. E eles eram ferrenhamente opositores, então, das ideias integralistas, né? E tinha como ideais aí, eles tinham uma ideologia característica aí pelo comunismo. Então, aí pergunta, as ideologias inspiradas às quais o texto se refere são? Então, os integralistas, nós vamos perceber, se vocês forem analisar o contexto histórico do momento, o que estava acontecendo no governo de Getúlio Vargas, o que estava acontecendo no planeta Terra, tá? Precedia, então, aí a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ver aí que o integralismo, ele está vinculado à ideologia fascista. E o comunismo, já se diz o nome, vinculado às ideias comunistas. Então, o correto seria a letra C. Vamos lá. Atividade 3. Integralismo e comunismo eram movimentos antagônicos, ou seja, eles eram diferentes.
Eles tinham ideologias diferentes, conceitos diferentes, tá? Todavia, guardavam algumas semelhanças. Pesquise em seu livro e aponte as semelhanças existentes entre os dois movimentos. Então, se você for pesquisar e estudar a fundo o integralismo e o comunismo, nós vamos perceber aí que eles tinham parecido, por exemplo, a rejeição às ideias liberais, né? Ambos rejeitavam o liberalismo e também o culto ao seu governo, ao seu representante. Então, vamos pôr aí, por exemplo, no fascismo, havia o culto a Benito Mussolini. Já no integralismo, o culto a Getúlio Vargas, né? E o comunismo, o culto a Stalin, a figuras ligadas aí ao comunismo, ok? Essas eram as coisas que eles tinham em comum. A número 4, minha bateria está acabando, me perdoem. O governante já vinha reprimindo atividades da Aliança Nacional Libertadora, obteve uma excelente razão para fechá-la. Isso ocorreu por um decreto de 11 de julho de 35. Daí para frente, enquanto sucediam prisões, o PCB começou os preparativos para uma insurreição. Eles resultaram na tentativa de golpe militar em 1935. Então, qual foi essa tentativa de derrubada aí do governo? Ela foi conhecida, então, como intentona comunista, né? Intentona comunista aí, letra A, ok? A 5, observe a charge a seguir para responder à atividade. Identifique as alternativas a seguir a qual o documento falso a charge faz alusão. Aí aqui tá Getúlio deitado numa cama, tá a República caladinha e quase morta. E no jornal, o presidente, o documento... e é uma pessoa chegando e falando pro presidente, olha, o documento é falso. Que alusão? Então vamos entender esse momento. Getúlio tinha passado estava passando pelo segundo período do seu governo. O primeiro período foi um período provisório, de caráter provisório. Ele não foi eleito pelas vias normais. Teve toda ali uma revolta contra o governo que havia sido eleito. E ele consegue, então, entrar no governo com o apoio dos militares, tipo um golpe mesmo. Ele acaba entrando aí no governo. E a partir desse momento, ele falava assim, olha, vai ser um caráter provisório até a gente organizar e tudo mais, só que ele acaba se perpetuando no poder. No segundo momento, ele foi eleito por voto indireto, isso quer dizer, então, que não teve eleição pelo povo, o povo não votou, mas o Congresso votou para ele permanecer no poder, entendido? E no terceiro momento, ele se vale de um golpe, que é o Plano Cohen. Ele fala que comunistas estão tentando invadir o Brasil, que vai ter atentados e tudo mais, que ele recebeu uma carta e que tudo isso vai acontecer no Brasil e, se valendo disso, ele se perpetua no poder com uma ditadura, que é o Estado Novo. Então, a letra correta, a letra D, Plano Cohen, que foi forjado, então, pelos integralistas, ok? Aí aqui a 6, vamos ver a 6. Tá falando então sobre esse Plano Cohen e para que ele serviu, né, esse Plano Cohen aí. Ele acabou servindo como argumento para justificar ali a sua perpetuação no poder, né? Instalar o Estado Novo e suspender as eleições presidenciais. Letra A, ok? Espero ter ajudado. Depois eu quero fazer um outro vídeo com significados, né, conceitos de alguns dessas ideologias que a gente viu, integralismo, o fascismo eu já falei com vocês, o comunismo, socialismo, né, para que vocês tenham em mente, saiba diferenciá-los, ok? Boa aula, até mais, qualquer dúvida me chame.